Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre equações do segundo grau agora, certo? É importante a gente visualizar aqui que existe uma diferença bem grande entre as equações do primeiro e do segundo grau, né? E o método de resolução, por consequência, também vai ser bem diferente, certo? Uma coisa que vale a gente frisar aqui também, é importante que você saiba para essas aulas aqui, que você tenha como parâmetro as nossas aulas de fatoração, porque elas vão ajudar a gente em algumas formas práticas diferentes de resolver as equações do segundo grau, tudo bem? Bom, toda equação do segundo grau, ela tem esse formato geral quando ela está completa, que é a forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, ou seja, os coeficientes a, b e c pertencem aos números reais, e o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Pensa comigo que se o a fosse igual a zero, 0 vezes o x, independente de quem for, vai dar zero. E aí viraria uma equação do primeiro grau de novo, certo? Então, a condição de existência para que ela seja do segundo grau é que os coeficientes sejam reais e o a seja diferente de zero. Beleza? Bom, aí uma equação aqui na forma completa para a gente fazer a identificação desses coeficientes a, b e c. O a da nossa expressão aqui sempre vai ser o coeficiente do x elevado ao quadrado, né? Que é o cara que indica qual é o grau da nossa equação. O maior expoente indica o grau da nossa equação, certo? Bom, aqui nesse nosso exemplo, você pode ver que não aparece nenhum coeficiente aqui multiplicando x ao quadrado. Então, a gente já sabe das nossas aulas que esse cara aqui vale 1. É 1 vezes x ao quadrado, tudo bem? Então, o nosso a aqui é igual a 1. É muito importante a gente ter esse parâmetro bem determinado também. Saber que quando não aparece um termo, ele é 1, certo? Ali no coeficiente. Bom, aqui o coeficiente do x elevado à primeira, né? Ele vai ser o número que estiver multiplicando x à primeira. Aqui no nosso caso, quem está multiplicando x elevado à primeira é o menos 4. Então o b é igual a menos 4. E aqui sem nenhum problema, porque menos 4 é número real. Não importa se é positivo, negativo ou fração, é importante que esse número seja real. Beleza? Bom, e por fim aqui, nosso coeficiente c é o termo independente, o que não acompanha x elevado à primeira, nem x elevado ao quadrado. Então, o nosso c aqui é igual a 3. Nesse nosso exemplo aqui de equação completa. As formas incompletas, elas dizem respeito a quando o coeficiente b, o coeficiente c, ou os dois, b e c, são iguais a zero. E aí a gente vai apresentar outras formas de resolução para elas também. Por isso que eu destaquei para vocês. Aqui, ó, nesse primeiro caso, você pode identificar tranquilamente o a, né? Menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao quadrado, né? Pensa que tem um 1 escondidinho aqui. Então, a é igual a menos 1. O b, por sua vez, agora vale 2, certo? E você pode reparar que o c não aparece. Se o c não aparece, você não tem um termo independente visível, significa que esse termo independente é igual a zero. Beleza? Terceiro exemplo aqui, a gente tem uma situação parecida, mas invertendo agora. A gente consegue enxergar o a novamente, o a aqui é igual a 3. A gente consegue enxergar o b nessa equação aqui? Não, porque a gente não está vendo x elevado à primeira, certo? Quando a gente não tem x elevado à primeira na equação, quer dizer que o b é que é igual a zero agora. E aí, por fim, o c, que é o nosso termo independente, menos 27. Beleza? Por fim, aqui, nosso último exemplo, é quando você tem uma equação com o b e o c valendo zero. Aí que, nesse caso, você tem só o a igual a 2, b igual a 0 e c igual a 0. Lembrando que esses três casos aqui também são equações do segundo grau. A diferença é que nós não estamos visualizando os coeficientes b e c e essa forma aqui que está faltando na nossa equação, porque esses coeficientes em alguma situação são zero, tudo bem? Mas eles existem e fazem parte dos números reais. Então são todas equações do segundo grau, certo? Agora, para resolver, a gente tem várias formas diferentes de pensar. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sempre tentar pensar de uma maneira mais prática e mais rápida, nos casos em que isso for possível, claro. E é aí que a gente entra na fatoração. Fatoração por identificação, mais especificamente, com o trinômio quadrado perfeito e o produto de Steven, certo? Coloquei aqui para a gente relembrar das expressões que a gente viu na aula de fatoração, certo?
a gente vai resolver no próximo quadro alguns exercícios usando essas diferentes formas para que fique claro para vocês como a gente vai utilizar e quando a gente vai utilizar essas formas, beleza? Em todo caso, professor, eu não lembro muito bem essa parte de fatoração, ou eu me sinto um pouco inseguro ainda. Bom, muitas vezes a única forma de resolver equações de segundo grau que costumam passar é a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara também é um mecanismo bastante importante e ela vai servir para todos os casos de equação de segundo grau, sem exceção. A gente vai olhar para essa fórmula e ela serve para as equações completas e para as equações incompletas, incluindo aquelas expressões que a gente não conseguir fatorar rapidamente usando trinômio quadrado perfeito ou produto de Steven, tá? Então, a fórmula de Bhaskara é o mecanismo universal, né, aí que a gente tem para a resolução da equação do segundo grau, e a gente encontra as nossas soluções a partir do seguinte parâmetro. X sempre vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, é uma letrinha grega aqui, um triângulo, né, delta, dividido por 2 vezes a. E aí, é importante a gente lembrar, né, a gente saber que o delta ele tem um significado também com relação aos coeficientes, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta também recebe o nome de discriminante da equação do segundo grau. Por que discriminante? Porque ele discrimina, ele separa elas em 3 casos específicos, certo? O delta ele tem 3 chances na vida, ele pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero, positivo, nulo ou negativo. No caso do delta ser positivo, nós teremos sempre 2 raízes reais distintas da nossa equação. Quando a gente fizer os exemplos, isso vai ficar mais claro, mas são 2 raízes reais que são diferentes, certo? No caso do delta ser igual a zero, nós vamos ter 2 raízes reais iguais. Isso aqui normalmente acontece nos casos em que a gente tem equações desse tipo ou equações do tipo trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? A gente vai ver isso nos exemplos. E aí, o último caso, quando o delta for menor do que zero, aqui pra gente, nesse momento, a gente vai dizer que não possui raízes reais e somente isso. Mais pra frente, em outros modelos de curso, a gente pode estudar que no conjunto dos números complexos, que também englobam os reais, mas tem algumas características além deles, nós teremos raízes para essas equações. Mas aqui no nosso curso, não possui raízes reais, é a determinação base. Tranquilo? Bom, e aí, claro, uma coisa que às vezes confunde o pessoal. Aparece um mais ou menos aqui no meio. Será que é aproximadamente a raiz desse delta? Não, né, gente? Como a equação é do segundo grau, a gente pode admitir até 2 raízes. Então a gente separa elas e chama carinhosamente de x1 e x2. O x1 a gente faz com o caminho do mais e o x2 a gente faz com o caminho do menos. Tudo bem? Isso aqui se deve por conta de uma especificação de cálculo de raiz quadrada em equação. E aí nós vamos falar sobre isso também no próximo quadro, tranquilo? Bom, aqui a gente falou sobre as equações completas e quando elas forem incompletas a gente tem essas 2 formas de resolução aqui. Fatoração também, usando evidenciação, né, que é o fator comum em evidência, ou usar a radiciação. E aí nesse caso a gente está falando do cálculo da raiz quadrada especificamente, tranquilo? Vamos para o próximo quadro para a gente falar sobre alguns exemplos e as especificações do cálculo da raiz. Vamos resolver agora alguns exercícios para fixar um pouco melhor os métodos de resolução das equações de segundo grau, certo? Bom, repara que aqui eu deixei uma colinha para a gente poder olhar, caso vocês precisem durante o processo, mas de qualquer forma eu vou conduzir aqui a resolução para que a gente experimente todas essas formas de resolução, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem ali uma equação do segundo grau, ela é completa, certo? Tem o coeficiente A diferente de zero, B diferente de zero e C também diferente de zero. Normalmente, você pode até achar que é mais fácil olhar para ela e falar assim, vou resolver por Bhaskara. Bom, pode fazer, é uma alternativa. Mas será que não tem uma outra forma da gente pensar nisso antes? Veja só, se a gente pegar aqui e calcular a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, a gente já está induzindo aí o pensamento para tentar fazer por fatoração, certo? A raiz quadrada de 2x ao quadrado é, de 4x ao quadrado, perdão, é 2x. A raiz quadrada de 9 é 3.
primeiro passo já é bem importante, que são dois números, né? O primeiro e o terceiro são números que têm raiz que a gente sabe calcular fácil, né? Aí agora, para a gente conferir, por exemplo, se é um trinômio quadrado perfeito, faz a multiplicação desses dois termos e multiplica por 2, para ver se bate com o termo central. Então, 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x. E aí, o sinal é negativo. Bom, se o sinal é negativo, significa, então, que essa forma de essa equação aqui pode ser fatorada como 2x menos 3 ao quadrado. E aí, isso está igual a zero. Tudo bem? Aqui uma coisa que é bastante importante a gente pensar, que vai induzir o pensamento também para quando a gente for fazer a fatoração por evidenciação. Percebe que essa equação aqui, ela é a mesma coisa que esse carinha aqui, ó. 2x menos 3 vezes 2x menos 3 igual a zero. E nós temos aqui uma coisa muito interessante. O produto de dois fatores, né, acabam sendo fatores iguais, mas é o produto de dois fatores resultando em zero. Isso só é possível se um desses dois fatores for igual a zero, certo? A única forma da gente obter resultado zero numa multiplicação é se algum dos nossos fatores for zero, ou o primeiro ou o segundo nesse caso. Como eles são iguais, a gente pode fazer a conta uma vez só. E aí você vai ter aqui, ó, 2x menos 3 igual a zero, equaçãozinha do primeiro grau. Passa o 3 somando, vai passar o 2 dividindo e vai encontrar que o x é igual a 3 sobre 2. Tudo bem? E aí, nesse caso, como nós temos um trinômio quadrado perfeito, né, a fatoração da nossa equação, isso significa que ela tem apenas uma solução, certo? Ou duas soluções iguais, como a gente observaria se fizesse a solução duas vezes. E aí, o conjunto solução, 3 sobre 2. Nesse caso, somente uma solução aparece. Tudo bem? Bom, o segundo exemplo aqui a gente pode tentar fazer por fatoração de novo. Vou tirar a raiz quadrada desse cara aqui, da x, e a raiz quadrada desse cara aqui, da raiz de 6. Ixi. Bom, 2 vezes x vezes raiz de 6, com certeza não é igual a menos 5. Então, acho que trinômio quadrado perfeito não vai ser. Né? Nós podemos afirmar aqui que não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Então, apaga essa parte aqui. Não funcionou. Vamos tentar fatorar usando o produto de Steven, certo? Olha, e lembre-se que o produto de Steven requer que aqui no meio você tenha a soma dos dois números e aqui no final o produto desses dois números, certo? Você conhece dois números cuja soma seja igual a menos 5 e o produto seja igual a 6? Bom, eu consigo pensar em dois rapidinho aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Quer ver só? Vou escrever aqui, ó, menos 2 e menos 3. Se a gente somar esses dois números, menos 2 menos 3 dá menos 5. E aí, menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. Bom, então a gente pode pensar na fatoração de Steven aqui. A gente vai ter x mais a vezes x mais b. E isso é igual a zero. A gente pode simplificar agora essa expressão, esses sinais de mais aqui que aparecem não são necessários. Isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 3, certo? Isso dá um vislumbre para a gente da forma de fatoração que a gente vai falar no próximo quadro. A gente vai fazer uma demonstração da fórmula de Bhaskara e chegar numa outra forma de resolução. Então fica ligado. Aqui, novamente, a gente cai nesse primeiro caso aqui, um produto dando zero, né? Então, o produto desses dois fatores dando zero, obrigatoriamente, um dos dois deve ser igual a zero. Ou seja, x menos 2 é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Daqui nós obtemos que o x é igual a 2, e daqui nós obtemos que o x é igual a 3.
Tudo bem? Então, conjunto solução nesse caso aqui. Se você quiser fazer a separação das raízes por um ponto e vírgula, não tem problema, porque tem duas, certo? Então, 2,3. 2 e 3, certo? Uma coisa que é importante aqui. Normalmente, quando a resolução, o resultado dá uma fração, a gente costuma colocar a fração mesmo, porque o ponto e vírgula não é muito utilizado. Se você quiser utilizar dentro do conjunto, não vai ser desconsiderado também, beleza? Bom, nosso terceiro exemplo aqui, a gente poderia pensar em fazer a fatoração também, começando pelo trinômio quadrado perfeito, certo? Extrai a raiz quadrada aqui, da x. Extrai e... como é que a gente vai tirar a raiz quadrada de menos 1? Não vai dar certo. Então, para por aí, não é trinômio quadrado perfeito. Produto de Stevens, vamos pensar? A gente precisa de dois números que a soma dê menos 1 e o produto também dê menos 1. E parece meio complicado pensar nisso. Nesse caso, como nenhuma das outras formas foi mais prática para a gente resolver, vamos pela fórmula de Bhaskara. É um processo mais longo, mas a gente sabe que vai funcionar para qualquer equação do segundo grau. Então, primeiramente, vamos identificar aqui os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 1 e o C também igual a menos 1, certo? Esses são os nossos três coeficientes. E agora, corre para o abraço. Temos lá x igual menos B, que vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de delta. E o delta a gente vai colocar direto dentro da raiz aqui para minimizar espaço. Nós temos lá b ao quadrado, que vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1 também. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que vale 1. Vamos só melhorar um pouquinho essa expressão antes de separar o x1 e o x2, né? Vai ter aqui x igual menos 1, dá 1. Mais ou menos. Aqui dentro, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 1, 4 positivo. Então, dividido por 2. Certo? E aí, separa x1 e x2. O x1 pode ser o caminho para o mais, por exemplo, como a gente viu. Então, ficaria 1 mais a raiz de delta, que nesse caso não vai ter raiz, né? Vai ser um número irracional mesmo, raiz de 5, dividido por 2. O x2 com menos. Então, 1 menos a raiz de 5, dividido por 2. Tranquilo? Bom, obtivemos aí duas raízes. São os números meio esquisitos aí, né? Mas são as raízes da equação. Ia ser bem complicado achar esses números aqui pensando em soma e produto, né? Então, nesses casos em especial, não só nesse, mas em todos os casos que aparecerem, a fórmula de Bhaskara vai resolver esse problema pra gente. E aí, para destacar no final nosso conjunto solução, nós temos 1 menos a raiz de 5 sobre 2, ou 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Está lá nosso conjunto solução. Uma coisa que é bastante comum nas resoluções de equações do segundo grau é a gente ver a resolução primeiro do delta antes de resolver a fórmula, para a gente poupar trabalho em alguns casos. É que essa questão foi selecionada. Mas, em geral, quando aparecerem equações do segundo grau, se você não conseguir resolver por esses métodos mais simples aqui, ou se ela não for incompleta, né? Se ela for completa e você não conseguir resolver assim, começa pelo delta. Por quê? Porque se você encontrar um delta que seja menor do que zero, isso vai implicar que não tem raiz, né? Não tem raiz real. E aí, como normalmente as resoluções, né, os exercícios pedem equações para serem resolvidas dentro do conjunto dos números reais,
O seu conjunto de solução nesses casos aqui, ó, para você saber como denotar, é vazio, certo? E aí você pode denotar o vazio dessa forma ou com o colchete sem nada lá dentro. Não junta os dois, tá? Ou é uma forma ou é a outra. Vazio ou vazio. Beleza? Últimos 3 exemplos aqui, antes da gente ir para a nossa demonstração. Fatoração por evidenciação, né? Você pode ver aqui que o C é igual a 0. Então nós vamos começar aqui procurando um fator comum. Você consegue enxergar rapidinho um fator comum? Eu consigo ver o x. Então, ó, colocando o x em evidência, quem que sobra do primeiro fator? 3x, do primeiro termo. E do segundo termo sobra o 5, certo? X vezes 3x, 3x quadrado. X vezes 5, 5x. Beleza? Bom, sendo assim, então, a gente tem duas opções, né? Porque, de novo, é um produto que vai dar 0. Então, x igual a 0. Ou 3x mais 5 é igual a 0. E aqui, equaçãozinha do primeiro grau, passa o 5 subtraindo e o 3 dividindo, você vai encontrar que o x é igual a menos 5 terços. Obteve aí duas soluções, e aí, conjunto de solução, 0 e menos 5 terços. Tranquilo? Essas equações geralmente são mais rápidas e mais fáceis de resolver quando elas são incompletas, né? Por exemplo, esse caso aqui que a gente vai discutir com cuidado também. Percebe que aqui, ó, ela não tem o coeficiente b. Então vamos tentar isolar o x², né? A gente consegue fazer isso tranquilamente, a gente passar o 8 somando e o 2 dividindo para o outro lado da igualdade. Vai ficar 8 dividido por 2, que dá 4. E isso aqui é o que eu quero discutir com vocês agora. A gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, tudo bem? A raiz, ela tem algumas propriedades especiais para quando a gente calcula ela com números diretamente, mas tem outras propriedades para quando a gente tem resolução de equações. Nesse caso aqui, você concorda que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Só que tem duas possibilidades de números que, elevados ao quadrado, dão 4. O 2 e o menos 2. Quando a gente está falando de resolução de equações de grau 2, quando a gente passa com a operação inversa para o outro lado, lembra disso? A gente tem aqui uma potência e a gente vai passar com a raiz de índice 2 para o outro lado, certo? A gente passa acompanhado de um sinal de mais ou menos. Por quê? No fundamento, nós temos que a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual ao módulo de x. E o módulo de x ele tem duas determinações. Essas determinações são: o valor do módulo de x ele é x se o x for maior ou igual a 0. Mas ele é menos x se o x for menor do que 0. Então vale o mais e vale o menos. Ou seja, resumindo para ficar mais simples, quando você tiver x² igual a algum número, você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados e ela vai acompanhada desse sinal de mais ou menos para o outro lado. Tudo bem? A raiz quadrada de 4 vale 2. Então o seu x, como tem esse mais ou menos à frente aqui, mais ou menos 2. E aí, o seu conjunto de solução, 2 e menos 2. Tudo bem? Esse último caso aqui é o caso mais simples que pode aparecer, né? Porque o b e o c são iguais a 0. Nesse caso aqui, é fácil enxergar que só tem uma solução possível, né? Por quê? 15 vezes algum número tem que ser igual a 0. Lembra da relação que quando o produto dá 0, algum fator tem que ser 0? Bom, aqui, obviamente, isso aqui só pode ser possível se o x for igual a 0. Tudo bem? E aí, conjunto solução, 0. Fique atento que isso é diferente de você colocar um vazio aqui dentro, né? Aqui o resultado não é vazio, ele é 0. 0 é um número. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre a demonstração da fórmula de Bhaskara e uma outra forma da gente olhar para as equações e resolvê-las também.
Pessoal, agora vamos seguir com a nossa demonstração da fórmula de Bhaskara, beleza? Bom, o primeiro passo aqui é a gente tentar pensar em resolver como a gente pensava nas equações do primeiro grau, isolando a nossa incógnita. Então, o x ao quadrado, ele é um problema para a gente, e a gente vai tentar resolver esse problema de isolá-lo como? Bom, usando técnicas de fatoração que nós já vimos até agora. Olha só que legal. Bom, o primeiro passo, já que a gente quer isolar o x nessa equação, é tentar jogar as coisas que não têm x para o outro lado da igualdade, assim como possíveis coeficientes, concorda? Bom, o primeiro passo aqui, que eu vou utilizar, é fazer a divisão de todas as partes da equação por a, pelo coeficiente a. Sabendo que o a é diferente de zero, a gente pode garantir que a gente faz isso sem ter problemas. Então, eu vou começar dividindo aqui todo mundo por a. Divide aqui por a, divide aqui por a, divide aqui por a e também divide aqui por a, só por desencargo. Bom, a dividido por a vai dar 1, certo? Esse vai ficar igual e esse vai ficar igual, tudo bem? Então a nossa primeira etapa aqui, após concluída, a gente vai ter x² mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero. O próximo passo aqui é a gente tentar, de alguma forma, ter um trinômio quadrado perfeito para poder calcular, para poder fatorar. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, deixando a nossa incógnita de um lado da igualdade e quem não tem incógnita do outro lado. Então, esse c aqui, ó, ele vai lá para o outro lado da nossa equação. E a gente vai ter x² mais b sobre a vezes x, mesma coisa, mais, aliás, igual a c sobre a. Negativo, porque aqui ele estava positivo. Tudo bem? Bom, a partir daí, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção numa coisa. Para a gente fazer isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito, aqui como a gente não está falando de expressões, né, a gente pode transformar qualquer membro de uma equação em um trinômio quadrado perfeito, desde que a gente realize as operações necessárias dos dois lados da igualdade, certo? Bom, você se lembra que um trinômio quadrado perfeito ele tem mais ou menos essa forma aqui, certo? A mais b ao quadrado, ele é o quê? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, se você quiser de fato fazer aparecer um trinômio quadrado perfeito, olha só o que a gente vai fazer, ó. A gente tem que o termo central ali, ele é bx sobre a, certo? Ou b sobre a vezes x. A gente quer que ele seja equivalente a esse termo do meio aqui. Será que tem como a gente fazer isso? Tem, e eu vou mostrar para você como. A gente pegando esse termo aqui e dividindo ele por 2, olha só o que vai aparecer para a gente, ó. b sobre 2 vezes a vezes x. Certo? E aí, como é que a gente faz para obter um trinômio quadrado perfeito a partir dessa afirmação aqui? Bom, esse cara aqui que é o coeficiente é o que importa para a gente agora. A gente vai pegar esse cara e vai elevar ao quadrado. Isso vai virar b sobre 2a elevado ao quadrado. Aí você pergunta para mim, professor, como é que eu vou saber que eu tinha que dividir por 2 e elevar ao quadrado o coeficiente para poder chegar nisso aí? Bom, se você pensar comigo, o segundo termo aqui ao quadrado, né? Esse cara aqui, ele é b elevado ao quadrado. O b, ele pode ser obtido a partir do seu termo central. O termo central é 2 vezes algum coeficiente vezes o segundo termo, certo? Bom, o primeiro termo que nós temos aqui na nossa expressão, que já está ao quadrado, é o x. Então é como se o x estivesse aqui, ó. Tudo bem? Agora, para obter esse coeficiente aqui, percebe, 2 vezes x vezes algum número que nós queremos descobrir, que é esse número aqui, ele deve dar esse resultado. Então, ó,
b sobre a vezes x é igual a 2 vezes x vezes esse b aqui. Eu vou trocar por ponto de interrogação para a gente não se confundir. Tudo bem? E esse cara aqui vai ser o cara que a gente quer encontrar. E aí percebe, o x pode ser simplificado aqui e o 2 passa dividindo. Então b dividido por 2a é igual ao nosso segundo termo do trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Então esse cara aqui a gente eleva ao quadrado para poder somar ali. Somando b sobre 2a elevado ao quadrado dos dois lados, a gente não altera a equação e de quebra a gente ainda forma um trinômio quadrado perfeito do lado de cá. Ou seja, esse passo aqui consiste em somar o que vai completar um trinômio quadrado perfeito. B sobre 2a ao quadrado. Isso é igual a menos c sobre a. E a gente adicionou aqui, né, dos dois lados para não alterar a nossa equação, um b sobre 2a ao quadrado. Tudo bem? Do lado esquerdo, a gente pode fatorar isso sem ter maiores problemas. Agora que a gente já sabe quem é o primeiro e quem é o segundo termo. Isso aqui é a mesma coisa que x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Do outro lado, nós vamos começar fazendo essa potência aqui, encontrando b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Lembra que esse 2 é expoente do de cima e do de baixo também ao mesmo tempo, certo? Bom, e aí agora, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou fazer o MMC do lado de cá. Vou deixar isso aqui assim. A gente tem x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. E aqui o MMC entre a e 4a ao quadrado, 4a ao quadrado. Pensa que esses dois números são múltiplos um do outro, certo? 4a ao quadrado dividido por a, 4a. Vezes menos c, menos 4 vezes a vezes c. Já está reconhecendo, né? 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, 1 vezes mais b ao quadrado, mais b ao quadrado. Beleza? Bom, o próximo passo agora consiste em tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aí lembra que do lado de cá, esse elevado ao quadrado vai sumir. Mas do lado de cá, aparece um mais ou menos a raiz. Aqui eu vou inverter a ordem, vou deixar b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Certo? Pessoal, o interessante aqui é que do lado esquerdo, por enquanto, a gente não vai mexer. Temos x igual a x mais b sobre 2a. E aqui, ó, esse mais ou menos a raiz, ele existe apenas se a gente tiver uma incógnita ali dentro. Só tem letra, certo? Só tem constantes aqui. A, b e c são constantes. Então, a parte de cima a gente não sabe calcular. Continua lá, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. E no denominador, você pode perceber aí, ó, 4a ao quadrado a gente sabe a raiz, né? Que é 2a. Aí, agora já ficou simples. A gente vai apenas isolar o x aqui na nossa equação, passando essa fração subtraindo para o outro lado, menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido também por 2a. E aí, frações com o mesmo denominador a gente pode somar sem ter maiores problemas, e obter aqui menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Então a gente conseguiu finalmente aí isolar o nosso x na equação e obter as duas raízes x1 e x2. x1 sendo menos b mais a raiz, que eu vou colocar aqui já como delta dividido por 2a,
e o x2 menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Tudo bem? E aí, a outra forma de resolver as equações que eu queria mostrar para vocês fica agora nessa parte final do nosso vídeo. Perceba que existem várias formas de a gente resolver, como a gente já viu. Mas tem uma em especial que a gente chama de soma e produto. Ela é parecida com a relação de Steven, com o produto de Steven. É um pouquinho mais específica, voltada para polinômios do segundo grau, não para expressões quaisquer. E aí, veja só, como a gente pode encontrar a soma e o produto? A gente pensa numa relação dessa forma para as duas raízes. Eu vou mostrar para vocês como é a expressão, né? Como é que a gente determina, como a gente demonstra a soma das duas raízes. E aí, para o produto, fica como exercício vocês tentarem fazer em casa, beleza? Veja só, se a gente soma as duas raízes x1 e x2, lembra que isso aqui é uma expressão, um algoritmo genérico para todas as expressões. Então, todas as raízes vão ser dessa forma ou dessa forma, certo? Então, qualquer x1 pode ser escrito como menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E qualquer x2 pode ser escrito como menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Nosso intuito aqui, pessoal, é tentar encontrar uma forma mais simples de olhar para a soma de duas raízes. Será que tem como fazer isso? Bom, não vamos mexer desse lado aqui porque nós queremos encontrar quanto vale x1 mais x2. Mas aqui do lado de cá, você tem duas frações com o mesmo denominador. Pode agrupar isso aqui num único denominador. E aí percebe que você vai só copiar os numeradores. Menos b mais a raiz de delta, menos b menos a raiz de delta. Só que uma coisa interessante acontece. Você tem o delta somando e subtraindo ao mesmo tempo no seu numerador. Então, ó, some aqui, você tem menos 2b dividido por 2a. Concorda comigo que a gente pode simplificar isso aqui? Isso aqui quer dizer, então, que a soma das duas raízes da equação do segundo grau sempre vai ser menos b dividido por a. E aí, de quebra, eu vou te dar uma outra relação importante também para você tentar mostrar em casa. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Através dessas duas relações também, de soma e produto, a gente constitui um outro método para tentar resolver as nossas equações de segundo grau. Então, fica para vocês também como uma dica, como mais uma sugestão de forma de resolução. O nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de procurar conteúdos na internet, outras listas de exercício e formas de você poder praticar essas habilidades que a gente está desenvolvendo aqui no nosso curso. Beleza? Forte abraço para vocês e até nossa próxima aventura.